a partir do verso 1, diz assim: e agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês: se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz, em retidão, e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer. E vocês perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e rogamos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, não apenas de maneira racional, mas de maneira espiritual, que o Teu Espírito aplique as verdades eternas da Tua palavra em nosso coração e vivamos de acordo com as Suas diretrizes, de acordo com os Seus mandamentos, ordenanças. Pedimos isso no nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos expondo o livro do profeta Malaquias. Na verdade, é um livro pouco exposto nas igrejas, aliás, muito mal exposto quando pregado. Aliás, isolam alguns versículos apenas e os pregam, apenas, geralmente em algumas igrejas, para extorquir o povo, lembrando que o povo deve ser fiel ao Senhor. Todavia, eles manipulam esse sentido espiritual e fazem com que as pessoas entreguem
tudo aquilo que possuem para encher os bolsos de falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Mas esse livro é um livro extremamente valioso. É o último livro escrito do Antigo Testamento. E após ele temos aquilo que é conhecido como os 400 anos de silêncio profético. O contexto onde esse livro é escrito, ou acontece as exortações do profeta Malaquias, é por volta de 500 anos antes da vinda de Cristo, ou, se você preferir, 100 anos após a vinda do povo de Deus, retornando para a sua terra, retornando do exílio. E este texto é extremamente importante, pois nos lembra que, apesar da bondade do Senhor, os homens sempre têm uma tendência de manifestar infidelidade para com o Senhor. Temos que nos recordar então que o povo retorna ao a sua nação, em especial a Jerusalém. O templo é reconstruído, todavia os homens continuam errantes, continuam necessitando de arrependimento, continuam necessitando se voltar ao Senhor. Então surge o profeta Malaquias pregando o arrependimento e expondo o pecado do povo, expondo aquilo que estava em alguns momentos ocultos, outros momentos de maneira bem explícita. Nós vimos até então no capítulo de número 1, o Senhor, logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, melhor dizendo, ele declarando o seu amor para com o povo de Israel. Nós lemos isso, veja só, verso 1 do capítulo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. E ele começa a falar sobre o seu amor. Todavia, durante todo o livro nós vemos o povo fazendo questionamentos diante de Deus e o Senhor respondendo. Quando nós chegamos no capítulo de número 1, mais um pouco depois, lá para o verso de número 6, nós vemos o Senhor, ele repreendendo os sacerdotes. Os sacerdotes estavam aceitando sacrifício de animais com problemas. Alguns eram coxos, outros eram cegos, e nós vemos isso nos verso de número 6, lemos assim: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezaram o meu nome. E mais para frente nós vemos: quando vocês oferecem um sacrifício de um animal cego, será que isso também não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ou seja, havia corrupção religiosa, havia corrupção no templo. Os sacerdotes eram corruptos. E nós ingressamos, meus irmãos, em uma grande passagem no capítulo 2. Deus, ele continua dirigindo as suas palavras aos sacerdotes, mas agora demonstrando o castigo que cairia sobre eles. E mais à frente nós vemos o que era a consequência do erro dos sacerdotes. Os sacerdotes haviam abandonado as instruções do Senhor, a palavra do Senhor havia sido abandonada. E por isso o povo caiu em erro também, pois onde não há instrução, há erro, há confusão, há heresia. O povo estava corrompido, e essa corrupção é vista por meio dos casamentos mistos, do julgo desigual, no meio do povo de Deus. Haviam judeus que estavam se relacionando, dando em casamento para com outros povos, pessoas que adoravam outro Deus, ou deuses falsos, como melhor fica. E havia também uma prática extremamente condenável pelo Senhor, que é o divórcio. Muitos estavam deixando a sua esposa, a mulher da sua mocidade, como acabamos de ler, para ter um novo casamento com mulheres que adoravam falsos deuses. E isso é condenável diante do Senhor. Portanto, nós vamos ver isso nos próximos minutos. Mas eu gostaria de trazer o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é o chamado de Deus à fidelidade. Mas muitas lições. A nossa primeira aplicação é: reconheça como você desonra. Dirigindo as palavras aos sacerdotes.
Eles eram líderes. Eu não sou sacerdote, eu não sou líder. Na verdade, eu pouco me envolvo com a obra do Senhor. Então, logo, essa mensagem não é para mim. Todavia, nós sabemos que no Novo Testamento, todo o povo de Deus é chamado de sacerdotes. Todos os cristãos, seguidores de Cristo, são chamados de sacerdotes. Aliás, o pastor Maioto tratou sobre isso na última exposição. Mas, veja só, alguns textos que confirmam isso. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, um texto bastante conhecido, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós somos sacerdotes. Há um outro texto também bastante conhecido, Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Ou seja, todos os cristãos, eles são sacerdotes. Portanto, essa primeira parte da nossa exposição, que vai do verso 1 ao verso 9, é para todo cristão. Todo cristão é sacerdote. Aliás, essa ideia foi esquecida durante o período medieval, onde a Igreja Católica Romana, ela acabou a aplicar essa ideia de sacerdote apenas àqueles que eram a liderança. Logo, padres, bispos, o próprio Papa, receberam o status de hierarquia diante de todos os homens, quando apresentados diante de Deus. Todavia, durante a Reforma Protestante, isso foi quebrado, pois o povo se voltou às Escrituras e resgatou essa ideia de que todos os cristãos são sacerdotes. É a doutrina conhecida como sacerdócio de todos os crentes. E isso, todo aquele que conhece a história da Reforma Protestante e a teologia da Reforma Protestante se recorda disso. Todos nós somos sacerdotes, e isso tem algumas implicações. Todos nós temos acesso direto a Deus por meio do único mediador, Jesus Cristo. Somente Ele é o mediador entre Deus e o homem. Não precisamos do Papa, nem qualquer outra figura humana que se apresente. Apenas Cristo é o nosso mediador entre Deus e a nós. Também lembramos que nós reconhecemos que não há superioridade entre homens. Não há uma hierarquia entre aquele que é mais importante diante de Deus, seja por meio da sua função eclesiástica ou não. Não há essa hierarquia. Na verdade, há uma hierarquia dentro do governo eclesiástico, onde oficiais são levantados, eleitos para administrarem o povo de Deus. Isso sim, nós vemos presbíteros, nós vemos diáconos, presbíteros tanto docentes quanto regentes. Você que conhece a igreja presbiteriana e a doutrina da igreja presbiteriana entende o nosso sistema de governo, sabe que existem essas duas classes, que é o pastor e os presbíteros. Esses são aqueles que lideram o povo de Deus, desde que amparados pela Escritura. Não há uma autoridade à parte das Escrituras, não podemos fazer leis nem nada, apenas a nossa autoridade é evidente quando nós ficamos com as Escrituras. Mas há uma outra implicação sobre essa doutrina, é de que todos nós somos chamados a servir a Deus. Todos os crentes, eles podem servir a Deus em diversas maneiras, em diversas áreas. Não há apenas aqueles que são os separados para o ministério que servem a Deus. Todos nós servimos a Deus no nosso trabalho, servimos a Deus na nossa família, nós servimos a Deus em tudo o que fazemos, porque, lembrando, somos sacerdotes diante de Deus. Tendo isso em vista, vamos analisar o texto e observar as implicações desse texto para nós. Lembrando que a nossa lição é: reconheça como você desonra a aliança de Deus através do seu sacerdócio. E faça isso observando o texto. Veja só a primeira lição que nós podemos aprender: você está sob ameaça. Tem uma ideia de força, de violência,
tem uma ideia de ímpeto. Todas as vezes então que você vê uma palavra grifada de azul, ela tem essa ideia, essa característica de força. Então, quando nós lemos aqui que o Senhor dos Exércitos enviará sobre os sacerdotes uma maldição, é que ele enviará com força, ele lançará, tem essa característica, lançará com força uma maldição. Mas essa maldição tem uma característica muito interessante: eles serão amaldiçoados e amaldiçoarei as suas bênçãos. Ou seja, até quando eles estão abençoando, as pessoas que recebem essa bênção deles estão sendo amaldiçoadas. Essa característica, não há bondade que flua de Deus por meio deles para as outras pessoas, mas o Senhor por meio deles traz juízo, traz maldição. O texto continua assim: aliás, já as fizeram a partir das suas próprias vontades, aquilo que deu na telha. Eles relativizaram a presença de Deus, não havia mais reverência. E é muito triste quando isso acontece no meio do povo de Deus, quando não há reverência, quando não há inclinação dos ouvidos, quando não há atenção reverente e obediência reverente. O texto diz também assim: comentaristas que se dizem que essa descendência tem a característica de ser também as colheitas, não apenas a descendência física, né, os filhos dos sacerdotes, mas também as colheitas, tudo aquilo que eles produzirem, tudo aquilo será amaldiçoado. Eis que reprovaria a sua descendência. Como eles deveriam ser feitos. Os animais, eles tinham que ter removido a pele e também as fezes do animal, o esterco que estava ali no organismo do animal. Então eles removiam isso e levavam para um lugar bem distante do templo, bem longe da presença de Deus. E lançar algo no rosto de alguém, para a cultura do Oriente Próximo, é algo extremamente violento, ofensivo, mas é exatamente isso que o Senhor está falando. Eu passarei o excremento dos animais que vocês têm trazido no rosto de vocês. Obviamente é uma linguagem figurada. O que o Senhor está dizendo é que eles serão expostos à vergonha, ao desprezo. Eles serão expostos de maneira vexatória. O Senhor passará esterco no rosto deles, lançará esterco no rosto deles. Não somente isso, eles é abominável aquilo que eles estavam fazendo. O Senhor fala: não os quero em minha presença, os removerei. Isso tem uma implicação que a presença de Deus, eles não estarão mais diante da presença de Deus. O verso 4 diz assim: então vocês Ou seja, o que é esse juízo que é prometido àqueles que desonram o nome do Senhor? Ou a nossa lição: você está sob ameaça de juízo se desconsiderar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, você será exposto publicamente, será vergonhoso para a sua honra, você será exposto publicamente, os outros vão ver a humilhação que o Senhor trará sobre você, e depois você será afastado da presença de Deus. Não é isso que acontece com aqueles que vivem uma vida dupla? Veja algumas aplicações para nós. Quando nós não damos honra devida ao nome de Deus, algumas coisas, elas acontecem conosco. Quando eu não dou honra suficiente ao Senhor, quando eu não honro a Deus, quando nós vivemos uma vida dupla, quando nós somos cristãos apenas no domingo, mas nos outros dias da semana, o nosso comportamento não demonstra que nós somos filhos de Deus. Quando nós somos desleixados, quando nós não temos vida com Deus, relacionamento com Deus, quando nossa vida é guiada pelos nossos impulsos pecaminosos,
Isso é desleixo, isso é desconsiderar a palavra de Deus. Quando nós não vivemos uma vida em santidade, vivemos em pecado constante e achamos que isso vai ficar impune. Não, de forma alguma. Nós, em algum momento, gosto de usar essa frase, a casa vai cair, você será exposto publicamente, você será envergonhado. Essa aqui é uma promessa que Deus está fazendo para os sacerdotes, e se encaixa muito a nós. Se você tem andado em pecado, se você tem andado de maneira falha diante do Senhor, certamente o juízo virá, certamente você será exposto publicamente, a vergonha será exposta, e o pior, você será afastado da presença de Deus, pois o Senhor ele não pode coexistir com a presença do pecado, você será afastado da presença do Senhor. Portanto, é uma lição extremamente severa para nós. Examine a sua vida para ver como você tem andado, porque certamente em algum momento, se você tem andado errante, o Senhor vai te expor publicamente, e passar esterco no rosto será algo que será fichinha diante daquilo que acontecerá contigo. Você será exposto como um falso cristão. Isso nós vemos em muitos momentos. Aliás, em nossos dias, onde a internet demonstra casos acontecendo em todo o Brasil envolvendo cristãos, isso não é possível que ficará longe de nós. Certamente em algum momento nós seremos expostos, e isso vale de alerta para nós. O texto continua no verso de número 5, e a lição é: você deve viver de acordo representado em vários momentos com figuras importantes do povo de Deus. Emblematicamente fica presente na figura de Arão, o irmão de Moisés. Mas veja, minha aliança com ele é algo que é pujante, é algo que tem vivacidade, só que não apenas vivo, não apenas de vida, mas também de paz, de shalom. E shalom não é apenas paz. A palavra traduzida por shalom, geralmente colocamos apenas paz, mas é muito mais abrangente do que isso. A palavra shalom tem a ideia de ser harmonia perfeita. Imagine uma árvore frondosa que é plantada próximo aos ribeiros, próximo às águas, e ela cresce com força, e no devido tempo ela dá as suas folhas, e aquele tronco vigoroso, majestoso. Já viu aquelas árvores belas que você olha para elas e fala: nossa, que beleza! Essa árvore ela fornece abrigo para os pássaros, ela fornece sombra para aqueles que ficam próximo a ela. Os frutos aparecem de maneira vistosa, e eu posso pegar um fruto e tomar aquele fruto. Aquele fruto vai cair um momento no solo e vai forrar o chão, e você olha para aquilo ali e fala: nossa, que beleza, que harmonia perfeita. O fruto caiu no chão e, apodrecendo, voltou para o solo, acabou por aquele fruto ser líquido, acabou liberando o seu líquido sobre o solo, e acabou de alguma forma nutrindo novamente aquela árvore. Isso representa a shalom, a harmonia perfeita. É nessas condições que foram feitas a aliança com Levi, com a tribo de Levi, com os sacerdotes. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. A majestade, diante da santidade, diante do esplendor. É assim que nos portamos diante do Senhor, com temor. E de fato, ele se quebrou diante de mim, ele se quebrantou, ele se humilhou diante de mim, ele me temeu e se quebrantou, ele se curvou diante de mim. Essa é a vida exigida por aqueles que querem seguir o Senhor. Mas ele diz assim: ele me temeu. Ele não está falando besteira. Havia instrução do Senhor em seus lábios, mas diz também que nenhuma injustiça se achou em seus
Essa pessoa, ou a descendência de Levi, representada na figura de Levi, era alguém que conhecia, tinha boa teologia, mas também tinha uma vida diante de Deus, uma vida prática, colocava a doutrina bíblica na sua vida, na sua piedade, e mais, ele levou a que muitos não caíssem em suas iniquidades, ou seja, ele era um proclamador das verdades de Deus, para que muitos não caíssem em erro. É isso que ele está falando, ó. E ele andou comigo. É a ideia de ser alguém que memoriza, medita na palavra do Senhor, internaliza a palavra do Senhor. Não é algo que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ela internaliza, ela permite que a palavra do Senhor faça morada no seu coração. E para concluir, muitos vão buscar a instrução dele, porque ele é mensageiro do Senhor. Ele demonstra sabedoria. É aquela pessoa que conhece a Bíblia, mas a vida dela é uma tranqueira, sabe? Aquela pessoa que na hora que ela precisa demonstrar sabedoria, ela age logo com os pés pelas mãos, ele é esquentadinho, ele não sabe raciocinar, ele é guiado pelas emoções, pelos sentimentos, que é algo completamente errado. Nós não somos, se formos guiados pela Bíblia, guiados pelos sentimentos, né? Somos guiados pela razão. O Senhor nos deu uma mente, e uma mente regenerada. Por isso Paulo vai escrever aos Romanos lá: sejais transformados pela renovação da mente. Nós devemos agir a partir das nossas reflexões, e bem baseadas na Escritura, não a partir dos nossos impulsos pecaminosos. Portanto, temos algumas lições aqui. Como nós então vivemos de acordo com esse padrão da aliança? Observando a vida desse Levi, observando a vida da descendência de Levi, observando a vida dos sacerdotes. Em primeiro lugar, precisamos ter uma vida piedosa. Veja, ele temeu e tremeu. Essa é a vida que devemos ter para nos encaixar no padrão da aliança. Uma vida santa, reta diante do Senhor, íntegra, que as pessoas possam olhar e falar: oh, não vejo nenhuma falta nisso. Não estou falando que você não vai pecar, porque eu espero que todo crente não busque pecar. O que eu acredito que possa acontecer com o crente é um pecado do coração. Sabe o pecado do coração? Aquele que desejou, mas logo ele não permitiu que aquilo ali se transformasse em ato. Essa é a vida do crente. Os nossos pecados, eles devem ser somente nessa área aqui. Desejei, aí eu cobicei, mas logo não permitisse que isso fosse maquinado, se tornasse uma atitude minha. Porque o crente, ele não permite que isso se manifeste de maneira real, na realidade. Ele faz calar o pecado que está gritando dentro dele. Portanto, uma vida piedosa é assim, é uma vida que sempre está buscando agradar o Senhor, mas também é uma ortodoxia vibrante. Veja só, ele tinha sempre a instrução na sua boca. Isso, meus irmãos, parece que é mal entendido em nossos dias, mas a boa teologia é exigida do cristão. O cristão precisa ter boa teologia, ele precisa amar a teologia. Aliás, os homens, os líderes das suas casas, eles precisam conhecer muito bem teologia. Os maridos, o marido que não conhece boa teologia, ele tem certeza que ele vai guiar a sua família de maneira incorreta, porque em alguns momentos ele vai falar: pô, eu não sei como agir nesse aqui, eu não sei como aconselhar o meu filho, eu não sei. Por quê? Porque ele tem uma péssima teologia. Então, às vezes, ele guia a sua família de que maneira? A partir daquilo que o mundo ensina, a partir daquilo que ele aprendeu por meio de um ensinamento pagão. Não, nós temos que ter boa teologia, bom conhecimento teológico. Isso é o padrão da aliança. Tem também que ser um bom evangelista, lembrando que ele afastou muitos da iniquidade. Isso implica que ele era um mensageiro, ele era um anunciador, um proclamador das boas novas. Também ele precisa ser um estudioso, ele precisa guardar o conhecimento, ele precisa meditar de dia e noite, ele precisa guardar em seu coração, e por fim ele precisa ser alguém que é sábio. As pessoas vêm até ele para buscar a instrução. Você é alguém assim? As pessoas vêm até ti, até você, para perguntar: como eu posso agir nessa situação aqui? Me ajuda com um conselho aqui. É isso que é o resultado daquele que medita na palavra, daquele que vive de uma vida reta. As pessoas não vão falar: puxa, eu vou perguntar para aquele cidadão ali, porque eu vejo que ele é alguém íntegro, eu vejo que aquilo que ele diz crer, ele pratica. Então não há uma incoerência lógica na vida dele. O que ele for falar tem incoerência, tem embasamento.
as pessoas vão procurar você. Então, puxa, como eu ajo nessa situação? As pessoas vão buscar instrução. Essa é a forma de viver no padrão da aliança. E por fim, nessa primeira parte, você é responsabilizado por desviar outros da verdade. Por desviar outros da verdade. Veja só. Mas vocês se desviaram. Você age de forma incoerente àquilo que você diz crer. Como eu desvio os outros da verdade? Não andando com fidelidade, dando mau testemunho, você certamente vai influenciar outras pessoas a errarem. Porque essa pessoa vai olhar para você e falar, pô, esse cara ele diz, crer no Senhor, naquele que é todo santo, naquele que é todo bom, naquele que é todo puro, naquele que é gracioso, misericordioso. Mas quando eu vejo ele agindo, ele não imita aquele que ele diz seguir. Logo, eu não acredito nisso aí que ele diz crer. Eu não vou dar crédito à mensagem dele. Logo, nós lançamos o Evangelho na lama. Você desvia pessoas dessa forma, quando você dá um mau testemunho, quando você é alguém impetuoso, alguém brigão, fofoqueiro, maledizente, luxurioso, sabe aquela pessoa que tudo tem safadeza nos lábios, tudo tem palavra de duplo sentido. É uma desgraça crente assim, eu detesto ficar perto de crente assim. Tudo tem um duplo sentido na fala, sempre tem uma maldade. Isso demonstra um coração. Não tem como ser um coração santo, um coração ímpio, um coração perverso, luxurioso, lascívio. Nós não podemos ser assim, irmãos. Como desvia os outros da verdade? Quando apresentam falsos ensinos, é isso que eles faziam. Por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Quando eu ensino mentira, groselha, fumaça, tem vários termos para mau ensino, né? Quando você não tem certeza sobre algo e você quer ensinar, e é muito comum nas igrejas hoje. O crente tem 3 meses de convertido, mas ele fala bem, ele tem uma boa retórica, uma boa oratória. Aí um líder fala, puxa, vou colocar esse rapaz para ensinar. Ele não tem nada para ensinar, porque ele não se aprofundou nas escrituras. Tem que se dedicar muito para você ter um papel de ensino na igreja. Mas isso é muito comum também entre os crentes que não têm esse desejo de ensinar. Às vezes você ouve algo na internet e você fala, isso aqui faz sentido, e você acaba replicando. Eu ouvi num vídeo que, sei lá, podemos pensar deixa eu ver aqui, tem tantas coisas acontecendo nos nossos dias, eu não vou entrar em polêmica assim, mas talvez uma imprecisão sobre a moralidade, a vestimenta, eu acredito que o crente, ele pode se vestir de qualquer maneira, porque a maldade está no olho de quem vê. Aí você usa essa frase que nem é bíblica, né? Você fala, a maldade está nos olhos de quem vê. Então, não tem problema eu colocar uma roupa que demonstre, que mostre demais, não tem problema nenhum nisso, não tem, porque o problema, o pecado está nos olhos da pessoa, não da forma como eu me visto, mas nós sabemos que a forma como você se veste quer dizer muito mais do que simplesmente uma roupa. Às vezes quer dizer algo sobre o que você deseja, às vezes é atenção, às vezes é aplauso, às vezes é que os outros te desejem, te cobicem, né? Então eu estou trazendo uma das possibilidades de um falso ensino. Quando você não pesa aquilo que sai pela sua boca na escritura, você não coloca na balança da escritura para ver se tem coerência, isso faz com que você desvie muitas pessoas. Porque veja só, se você se diz um crente e as pessoas olham para a sua vida e falam, realmente ele é crente, realmente ele ama o Senhor, ele é até piedoso, ele é piedoso, mas na hora de abrir a boca para emitir opinião, aí fala tanta besteira, né? Ou então ele até fala coisas coerentes, e é coisa até que eu concordo, mas se essa pessoa for ver na Bíblia, não tem nada de Bíblia, né? É apenas uma opinião pessoal descaracterizada de meditação. E por fim, como você desvia
eles eram bajuladores de homens. Então, se ele gostava de algumas pessoas, ele favorecia aquelas pessoas, não aplicava a lei àquelas pessoas. Talvez haviam pecados escondidos que necessitavam ser expostos, mas os sacerdotes, eles faziam vistas grossas. Eles eram imparciais na aplicação da lei. E isso muitas vezes nós fazemos. Quando nós temos 2 pesos, 2 medidas. Quando nós, para as pessoas que não são meus amigos, se a pessoa falhar, aí ela merece justiça. Mas se é um amigo meu, aí não é bem assim, né? Vamos tentar abrir, né? Vamos tentar conversar, tem que agir com misericórdia, tem que ser com amor, né? Mas quando é aquela pessoa que você não gosta muito, aí é justiça. Olha lá, errou, miserável. Mas quando é deixa eu andar, vem aqui, vem, vamos conversar sobre isso. E isso desvia as pessoas da verdade também. Meus irmãos, nós temos um juízo diante disso. Quando nós agimos dessa forma, é o vexame público. É isso que o texto mostra, indignos diante de todo o povo, desprezados diante de todo o povo, expostos ao vexame público. Portanto, o Senhor tem nos chamado à fidelidade, e é isso que o Senhor exige de nós. Mas vamos para a nossa segunda parte, um pouco mais enxuta, mas e como eu disse na introdução, os relacionamentos estão associados a marido e mulher, mas cabe muito bem aos solteiros também, como eu pretendo aplicar. Aqui que nós vemos, os sacerdotes, eles deixaram de ensinar a palavra, o povo se corrompeu, e logo o povo estava deixando as suas esposas, estavam adulterando, e isso é consequência direta do falso ensino. Vamos ver o que o texto diz. E a nossa lição é: você trai o Senhor. Também, tá? Isso aí foi um pastor Jadson, que me ensinou lá uns 10 anos atrás. Ele falou para mim isso. Ele há julgo desigual dentro da igreja também, tá, Caio? Eu falei: é mesmo, pastor? Ele falou: é, porque tem gente que é compromissado com o Senhor e vem à igreja, mas tem gente que é desleixado. Você pensa que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, é julgo desigual. Eu falei: caramba, que lição legal, pastor. Eu lembro até hoje ele falando disso. Você trai o Senhor quando você se envolve em casamento misto. Isso é condenado no Antigo e no Novo Testamento. Vamos ver o verso de número 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Ou seja, o que o Senhor está falando pelo meio do profeta Malaquias. Todos nós aqui somos povo de Deus, filhos do mesmo Pai. E o Senhor quer que tenhamos vínculos apenas na família de Deus, não fora, não com mulheres ou homens que adoram falsos deuses, que não têm o Senhor como Salvador. Não nos criou o mesmo Deus, reconhecendo aqui quem é o Criador. Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando com força, lembra o azul? Com força a aliança de nossos pais. Judá tem sido infiel, ou seja, o povo do sul tem sido infiel, e Israel, o povo do sul, está sendo infiel, e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Ou seja, não é apenas o povo do sul, o povo do norte também, que era já bem conhecido por isso, por ser infiel ao Senhor nos casamentos, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Aqui é assustador, porque o Senhor está falando assim, ó, mesmo que, não importa quem você seja, o texto está falando bem claro aqui, ó, o Senhor elimina das tendas o que fizer isso, seja ele quem for. Você pode ser o filho do pastor, o Senhor vai te eliminar. Você não vai ficar no meio do povo de Deus. As tendas aqui de Jacó, ele não vai ficar no meio do povo de Deus, você não vai ficar, você vai ser afastado, você vai ser abandonado. Mas tem uma questão aqui, que nós vamos ver, o porquê isso.
Paulo, escrevendo mais para frente lá aos Coríntios, segundo os Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar que o casamento misto é infidelidade a Deus. Ele diz assim: que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou seja, todo aquele que é nascido de novo, é filho de Deus, tem Cristo como o seu Senhor, esse pertence a Deus, esse é de Cristo. Mas aquele que nunca foi regenerado, aquele que está em erro, nunca creu no Evangelho, esse pertence a quem? Ao maligno, a Satanás. Esse está reservado para a destruição, para o juízo eterno. Esse está reservado para perecer eternamente. Mas, portanto, nós estamos diante daqueles que pertencem a Cristo e aqueles que pertencem ao maligno. Aí Paulo vai perguntar assim, mas que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que harmonia há entre você que é cristão e um descrente? Nenhuma. Não tem harmonia nenhuma. Ou que união do crente com o incrédulo? É o que eu acabei de falar. Paulo falando, que harmonia que há entre o crente e o incrédulo? Nenhuma. Os destinos finais de ambos são distintos. Um vai gozar eternamente a presença de Deus, o outro vai perecer eternamente debaixo do juízo de Deus. E até não envolve apenas o destino eterno, mas também a vida no dia a dia. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. Você vive para Deus. Aquele que não nasceu de novo vive para ídolos. Ele tem ídolos no coração, ele vive serviço aos ídolos, ao senhorio dos ídolos. Não há nenhuma comunhão. E por que nós podemos então entender que você trai o Senhor quando você se envolve em um casamento misto? Em primeiro lugar, o casamento misto, ele apresenta uma traição ao Senhor, porque atenta contra o propósito da família de viver para a glória de Deus. Você acha mesmo, você que é solteiro, você acha mesmo que você casando com um ímpio, a sua família vai viver para a glória de Deus? Não vai dar problema. Você vai querer vir para a igreja e o outro lá, não gosto, não quero, não tenho vontade, porque é ímpio, ímpio não tem desejo pelo Senhor, e aí você vai ficar naqueles conflitos dentro do seu lar. Aí você anda um pouquinho, por que então é traição? Porque conspira contra a criação dos filhos no temor do Senhor. São duas formas diferentes de enxergar a realidade, de enxergar a vida. Um crê na palavra do Senhor como inerrante, suficiente, inspirada, serve para criar os seus filhos no temor do Senhor. O outro vai falar que não, o outro não precisa disso aí, isso é história da carochinha. Vamos seguir aquilo que os ímpios dizem, as antropologias ímpias, as tendências filosóficas ímpias, o ensino dos filhos ímpios, os pedagogos, vamos ver o que eles dizem. Aí vai dar conflito direto no seu lar. Não vai ter como você criar o seu filho no temor do Senhor, porque a mãe vai dizer uma coisa, o pai vai dizer outra, aí o filho vai falar, o que eu faço? Né? Não tem como, não há harmonia, vai dar problema. Mas, por que você trai o Senhor quando você se envolve em casamento misto? Porque é uma declarada desobediência ao mandamento de Deus. E aí eu fico vendo, eu fui líder de jovens há muitos anos, e eu via quando aquela mocinha começava a namorar com um rapaz que era ímpio, e ela se encantava, e aí chegava no dia dos namorados, aí tinha que fazer aquela publicação, né? Então fazia aquela publicação, o rapaz e a moça lá, e escrevia, feliz dia dos namorados, primeiro ano de namoro. Para eles era muito bonito, mas para aqueles que eram crentes e entendem a proibição do Senhor para que os crentes não se relacionem com pessoas que não o têm como Senhor e Salvador, aquela declaração ali não era nada de romântico, na verdade era uma celebração à desobediência do Senhor. Eles estavam celebrando a desobediência diante do Senhor, claramente uma desobediência. E por fim, por que você trai o Senhor quando você se envolve em um casamento misto? Porque é um alvo certo do juízo de Deus. Haverá certamente consequências amargas. Certamente, se há pessoas que não têm os mesmos valores, os mesmos princípios, o mesmo Deus, terá consequências amargas. E você pode estar olhando para mim e falar, puxa, não creio nisso, eu detesto você porque você está falando isso. Amém, eu fico feliz de ter me detestado, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Os nossos professores no seminário falam, a coisa mais difícil de falar nas igrejas hoje é falar sobre o casamento misto, porque para eles é tudo comum, não tem problema, é ímpio, é incrédulo, não tem problema, vamos. E aí, muitos professores que são pastores, eles dizem,
Nossa, estou sofrendo lá na igreja por causa que as pessoas não gostaram que eu disse isso. Os professores dizem, glória a Deus que eu estou sofrendo por causa disso, porque nada mais que eu fiz é expor a palavra de Deus. Os crentes, eles abraçam a palavra de Deus. Os ímpios, no meio da igreja, você sabe que tem bodes e tem ovelhas no meio da igreja, né? Os bodes, eles vão detestar a verdade da palavra do Senhor, mas as ovelhas de Cristo vão amar, e vão falar, isso mesmo, está escrito, está claro na palavra do Senhor, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento era uma forma de preservação cultural, era uma preservação genética, porque viria o Messias por meio da descendência judaica, sim, mas no Novo Testamento isso continua, e nós vemos isso. Paulo acabou de dizer, acabamos de ver a segunda carta de Paulo aos Coríntios, dizendo a mesma coisa, não há comunhão entre o ímpio e um crente, não se dê em casamento com ímpios. A igreja seguiu essa mesma tradição, os crentes se relacionam somente com os crentes. Os símbolos de fé da igreja presbiteriana do Brasil, novamente, elas subscreve isso que eu acabei de falar, novamente declara isso, confirma isso que eu acabei de falar, porque as escrituras declaram. Ou seja, se você é presbiteriano e subscreve os símbolos de fé da igreja presbiteriana, eu espero que você subscreva, porque tem que ser presbiteriano, tem que subscrever, logo tem algum problema lógico, né? Você diz crer naquilo ali, mas na hora da ação, não é bem assim, sabe como é? Eu faço a minha teologia a partir dos meus próprios pensamentos e ideias. Você está em uma incoerência, você está em desobediência também, e em pecado diante da sua igreja. Se você é solteiro, aqui fica a instrução, case-se com alguém que tenha compromisso com Deus. Não vai se meter em furada, que eu sei que você vai quebrar a cabeça, você vai ter problema. Case com alguém que você olha e fala, puxa, como essa pessoa ama o Senhor. Eu quero casar com ela porque ela ama o Senhor, ela ama a Bíblia, eu vejo ela lendo a Bíblia, ela sempre está com a Bíblia debaixo do braço, ela lê, ela entende o que está escrito, ela ama a teologia, ela canta ao Senhor, ela vem com alegria para a igreja. Puxa, quero casar com essa pessoa aqui. E se você não encontra aqui, vai conhecer outras igrejas e vai procurar uma pessoa do Senhor em outras igrejas bíblicas, tá? Senão você vai ser enredado em outros problemas. Por fim, o texto nos ensina que Deus rejeita o seu culto enquanto houver infidelidade no seu matrimônio, enquanto você estiver infiel no seu casamento, quando você estiver traindo sua esposa, traindo seu marido. O Senhor não aceita o seu culto, é abominável diante deles. Vamos ver o que o texto diz. A outra coisa que vocês fazem, cobre de lágrima o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele quem? O Senhor, já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. O Senhor detesta a oferta e você, porque você está em pecado e você vem aqui e chora, e levanta a mão e chora, mas está em infidelidade no seu casamento, está traindo a sua esposa, está traindo o seu marido. Você pensa que o Senhor é o quê? Ele não é aquele que vê todas as coisas diante dele? Ele enxerga tudo isso que você faz, mesmo que você derrame lágrimas, mesmo que você traga a sua oferta, sou fiel, sou dizimista, o Senhor detesta a sua oferta, porque você tem sido infiel ao Senhor. Verso 14, e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. O Senhor estava presente no dia do seu casamento, ele foi testemunha do seu casamento. Novamente vou ler, e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a sua mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um? Vocês não são somente um? O Senhor não os declarou somente um, porque buscava uma descendência piedosa. Desculpa, eu vou ler o verso 15 de novo. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. O Senhor quer uma descendência piedosa por meio de nós, tanto naquela época quanto na nossa época, que seus filhos sejam criados no temor do Senhor. Portanto, tenham cuidado, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, a mulher que você casou quando você era jovem, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Há um interessante aqui, porque é a primeira vez que o Senhor, e na verdade é a única vez em toda a Bíblia que o Senhor declara os seus sentimentos para o divórcio. Ele odeia o divórcio. Todavia, é por conta da dureza do coração do homem que o divórcio, não é que ele foi aceito pelo Senhor. O Senhor não continua odiando o divórcio, ele não muda, ele é imutável, ele continua detestando. Todavia, por conta da dureza do coração do homem, e não perdoar aquele que traiu, as mulheres em especial, começaram a receber a carta de divórcio. Foi promulgada lá no Antigo Testamento, Jesus depois fala isso lá em Mateus, lá no Novo Testamento. Todavia, qual é o princípio aqui?
O Senhor, que é misericordioso e justo, sabendo que o homem é mau e sabendo que o homem é perverso, Ele permite que aquela mulher que tem sofrido por conta do adultério não viva mais com esse miserável, com essa peste, com esse irresponsável. Então a carta é oferecida. Você pode se separar. Em 2 casos apenas a Bíblia declara isso, que o divórcio é permitido, ou há essa ruptura na ordem do Senhor. É em momentos onde há o abandono, a deserção, e aqui pode ser incluído também violência, aquele miserável que bate na sua esposa, e você tem que procurar a polícia, tá? Se você tem apanhado seu marido, você tem que procurar a polícia. Procura aqui o pastor, procure a liderança da igreja, e tenho certeza que o pastor vai falar: se você está apanhado na sua casa, vamos até uma delegacia, porque você não pode deixar isso barato. Vai ficar apanhando calada. Tem igreja que o pastor fala assim: não, continua apanhando calada lá, fica lá, isso aí é fidelidade ao Senhor. Não, isso aqui é deserção, isso aqui é abandono, isso aqui está lá escrito, Paulo escrevendo aos Coríntios, isso aqui é abandono, você abandonou aquilo, seu compromisso conjugal, que é de amar, de cuidar, de respeitar a sua esposa, de amar ela como Cristo amou a igreja. Você quebrou esse compromisso, logo você tem que resolver esse problema aí, e eu espero que seja no Chilindró. Todavia, há uma questão aqui que Malaquias nos diz, ou melhor, nos ensina, que o divórcio ele é odiável diante do Senhor, é detestável. A palavra divórcio no hebraico tem uma ideia muito interessante. Você não vai ver a palavra no hebraico escrito divórcio, é a separação entre homem e mulher. A palavra no hebraico tem a ideia de ser lançado, jogado à força. É você ser empurrado com força, se livrado com força, tem essa ideia. Então divórcio é isso, é algo violento. Não é à toa que a continuação do versículo diz assim, que Deus odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. O que é cobrir? E a palavra cobrir aqui é com força, lembra? O azul? Com força, cobre com força. A ideia é de que as vestes nupciais do seu casamento foram tratadas com violência, foram cobertas, foram atacadas, e isso traz mancha, traz mácula para o casamento, para o matrimônio. O Senhor odeia isso. O Senhor diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, ou seja, aquele que não leva em consideração o compromisso feito no dia do seu casamento. Diz o Senhor dos exércitos. Toda vez que fala Yahvé Sabaote, toda vez que está falando que o Senhor dos exércitos, está falando aquele que trata com justiça os seus inimigos. Toda vez que você olhar Senhor dos exércitos, o autor bíblico está trazendo uma figura extremamente poderosa para a causa. Ele é o juiz e é aquele que traz justiça para a questão. Portanto, nós podemos concluir aqui o texto lendo que, portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Algumas aplicações para nós. Não adianta chorar, você precisa se arrepender. Não adianta cobrir tudo de lágrima e gemer e trazer oferta. Não, você precisa se arrepender. Você precisa abandonar a infidelidade. Outra coisa, verso 14 e 15, quando diz: e vocês perguntaram por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Tem algumas implicações. Em primeiro lugar, o casamento, ele é heterossexual, é entre homem e mulher. É entre homem e mulher. A Bíblia toda fala sobre isso. A gente não precisa discutir sobre isso, né? Entre homem, é hétero, mas também é monogâmico. É entre um homem somente e uma mulher somente, não um homem e 3 mulheres. Isso não é autorizado nas Escrituras. Aí você fala: mas os patriarcas faziam isso. Mas em nenhum momento o Senhor instituiu isso como regra para o povo de Deus. O casamento também é monossomático, ou seja, 2 viram um diante do Senhor, uma só carne diante do Senhor. Vocês são apenas um, é monossomático, vocês se tornam um diante do Senhor. E por fim, o casamento, ele é indissolúvel, ele não tem como ser diluído, ele não tem como ser destruído, ele não pode ser. Você tem que lutar pelo seu casamento para se manter desta forma. Uma outra lição que podemos colocar em prática, talvez a última: se você está em adultério ou flertando com o adultério, arrependa-se ainda hoje. Às vezes o adultério é de maneira sutil. Às vezes é uma pessoa que manda mensagem para você e você corresponde. Às vezes é você mandando foguinho no Instagram, uma foto de uma pessoa. Você é comprometido, você fica flertando. Você fala: vamos ver até onde vai. Você fica brincando com o pecado. Isso é extremamente perverso. Em algum momento você vai ser exposto publicamente. Esse é o juízo.
você vai ser exposto à vergonha, será passado esterco no seu rosto, e você será afastado, como nós acabamos de ler aqui. Se você, portanto, está em adultério, lembre-se disso. Por fim, meus irmãos, o chamado à fidelidade, nós podemos nos recordar, e devemos nos recordar, da pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote perfeito. Nós somos sacerdotes mequetrefes, nós falhamos, nós erramos, e é natural que erremos, porque ainda há pecado em nós. Nós estamos numa luta, numa guerra, como a Escritura diz, entre a nossa carne e aquilo que o Espírito coloca em nosso coração para a nossa santificação. É natural que pequemos, mas nós devemos nos recordar do nosso sumo sacerdote, sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Ele pode nos perdoar dos nossos pecados. Nós não podemos nos purificar dos nossos pecados, Jesus Cristo pode. Então, se você tem falhado como sacerdote, tem dado mau testemunho, não tem se empenhado em se relacionar com o Senhor, não tem sido um proclamador das verdades eternas, você pode hoje curvar a sua fronte, orar ao Senhor: Senhor, eu tenho falhado, não perca tempo para isso. Falar: não vou fazer isso não, deixa para amanhã, quando eu estiver sozinho eu faço. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser coração duro, aproveite a oportunidade, fala: Senhor, eu quero me consertar, me ajuda hoje, é agora que eu preciso. Jesus é o noivo perfeito, Jesus, ele é santo e justo, Jesus, ele nunca vai nos abandonar, ele é o noivo perfeito, ele ama a sua noiva, mesmo impura, mesmo cheio de defeitos como somos, a igreja de Cristo. O noivo perfeito continua amando a sua igreja, apesar das nossas falhas, o Senhor nos ama, o Senhor, ele não vai nos deixar, ele é fiel, e ele nunca trairá a sua noiva, ele nunca trairá a igreja do Senhor, ele nunca te trairá, ele nunca te abandonará, mesmo que você falhe, o Senhor, ele virá até ti e te restaurará. Portanto, confie nisso. O Senhor, ele é o sumo sacerdote perfeito, e ele é o noivo perfeito. Lembrando disso, nós podemos ir até ele, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, e pedindo para que ele nos faça permanecer fiel diante dele. Esse é o chamado de Deus, a fidelidade a ele, a sua aliança, a sua palavra, os compromissos que assim fizemos com ele. Amém? Vamos orar? Lembre-se dos pecados que foram expostos aqui. Se você não tem nenhum, você não deve nem ser crente. Senhor, nós estamos diante de ti reconhecendo que falhamos muitas vezes contra o Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos da tua graça, do teu poder, do teu favor. Reconhecemos que precisamos constantemente do seu poder restaurador, renovador. Nós precisamos de um avivamento em nosso coração, nós queremos amar mais o Senhor. Se somos sacerdotes teus, somos chamados de sacerdócio real, geração santa, povo exclusivo, adquirido pelo Senhor. Ó Deus, faça com que sejamos santos e honremos a aliança que foi feita conosco. Te agradecemos, Senhor, porque o sumo sacerdote sempre está disponível para nós. Nós temos livre acesso por aquele que se ofereceu como oferta do nosso pecado. E ele se ofereceu pelos nossos pecados passados, pelos nossos pecados presentes, e inclusive os nossos pecados que ainda cometeremos no futuro. Te damos graças, ó Deus, porque Cristo Jesus nos amou como o noivo perfeito, que nunca trairá a sua noiva, que se manterá fiel, mesmo quando a noiva é infiel, mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel, não a nós, mas a sua palavra, a si mesmo. Te damos graças, Senhor, por tão grande salvação e tão grande amor que nos alcançou. Te damos graças porque reconhecemos que não somos merecedores disso. Ó Senhor, aviva a tua igreja, dê calor em nosso coração, dê fogo em nossos lábios, dê ímpeto para pregar e anunciar as boas novas, não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que o seu nome seja exaltado e o Senhor alcance mais dos teus eleitos que estão espalhados sobre toda a terra. Pedimos isso no nome precioso de Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, majestade e domínio. Amém. Amém, meus irmãos. Nós temos